Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Bispo Alex, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês que estão aí sedentos, né, da palavra de Deus. Com certeza Deus vai falar ao teu coração, né? Com certeza Deus vai trazer um alerta ao teu coração a respeito de algo muito lindo que é a graça, algo que não foi você que conquistou, mas foi Jesus que conquistou na cruz. Para isso, eu quero ler um texto na Bíblia que está em Marcos, capítulo 14, e o versículo de número 22 e 23, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Amados, esse texto faz parte, né, de algo muito sublime da vida cristã, que é a implantação da Santa Ceia, da ceia do Senhor Jesus. Quando Jesus, antes de morrer na cruz, ele chama os seus discípulos em particular e vai celebrar algo que ele queria, que ele desejava. A Bíblia diz que ele disse assim: eu desejava tanto comer esta Páscoa convosco. Ele estava reunido como um bom judeu e os demais discípulos para fazer a Páscoa, a última Páscoa celebrada pelo cristianismo ali em Cristo, juntamente com os seus discípulos. Naquele momento que ele estava com a mesa da Páscoa, que apontava exatamente para o sacrifício da cruz, que apontava para aquilo que ele estava para fazer, a Bíblia diz que ele pegou o pão que estava sobre a mesa e deu graças. Agradeceu, deu graças a Deus, e depois ele pegou o suco de uva ou vinho e deu graças também e ofereceu para todos beber, instituindo aí a Santa Ceia, a ceia do Senhor Jesus, um memorial para que pudéssemos lembrar dele, para que pudéssemos visualizar através da ceia, né, o momento que ele morreu na cruz e o propósito dele ter morrido na cruz. É importante para você que está me vendo, de você não deixar de participar de uma ceia, porque é um momento onde você, juntamente com a sua congregação, participa daquilo que Jesus instituiu. Isso não é algo de tradição, né? Talvez de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, mas na verdade é uma doutrina instituída por Cristo, que através dela você pode testemunhar do sacrifício que ele fez na cruz. Por que ele fez sacrifício? Pela graça, por causa da graça. Aquela ceia era um memorial da graça divina de Deus, porque a salvação, ela não é obtida por obras, mas é obtida, como diz lá em Hebreus, através da graça, da fé na presença poderosa do Senhor Jesus Cristo, onde ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Estávamos perdidos nos pecados. E quando eu ministrei um momento sobre este texto, eu falei sobre a questão, né, do veneno que corria no sangue humano, o veneno este que veio oriundo lá de Satanás, através da tentação lá no Éden. E este veneno, passando de geração após geração, nunca conseguia ser extirpado, arrancado de dentro do homem, porque estava contaminando um ou outro, a geração após geração. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o sangue de Jesus, que era puro, não era contaminado por este pecado, o pecado original, quando ele mesmo dia diz: quem é que me convence de pecado? A Bíblia diz que ele morreu como sangue verdadeiro e puro em teu lugar e em nosso lugar, para que você apenas acreditasse na justiça de Deus, acreditando pela provisão de Deus e aceitando o que ele fez na cruz. Então a ceia ela é um memorial que nos lembra da coisa mais extraordinária do evangelho, que é a graça que é favor sem merecimento. Amém, queridos? Olha só, e esta graça se revela em duas áreas. Na área física, como o próprio pão instituído por Jesus na cruz passa a representar a cura das nossas enfermidades físicas, passa a representar a provisão para o nosso corpo físico, como também para a nossa alma. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, e o versículo de número 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida
do mundo. Amém, queridos? Que coisa linda! A graça infinita revelada agora através do pão, que representa, né, o próprio corpo de Cristo, que na verdade nós não vamos comer a carne de Cristo, mas vamos comer a palavra, né, que representa Cristo. Em João 1:1 diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Verbo é a palavra que indica movimentação, fenômeno da natureza, como nós aprendemos na nossa terra infância. Então, o que é que acontece? Você, na hora que lê a Bíblia, na hora que você mastiga a Bíblia, não literalmente, mas meditando, buscando o entendimento e conhecimento da palavra de Deus, naturalmente, espiritualmente, você está se alimentando para o seu corpo físico ter cura, ter prosperidade, ter provisão. Mas também o evangelho não é só provisão para o físico, não é só provisão para a alma, mas também a maior provisão de todas, que é a provisão espiritual. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz lá: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica ou nos cura de todo o pecado. Esta é a maior cura, a graça revelada através do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E neste contexto de ceia, né, de memorial, eu quero passar para vocês, para nós concluirmos esta ministração sobre a graça revelada na ceia, sobre 7 mensagens desta ceia. A primeira mensagem que a ceia nos mostra, essa ceia da graça, nos mostra a comunhão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 33, que diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém, queridos? A primeira mensagem da ceia é a mensagem da comunhão, que está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 33. Não existe ceia, não existe graça sem comunhão. Por isso que a ceia você não toma na sua casa, não toma quando você quiser, mas reúne-se o corpo, se reúne um corpo, para que nesta celebração todos possam comer no mesmo momento, na mesma hora, simbolizando unidade. Porque todos nós temos um tempo, tem gente que mastiga um pouco mais, tem gente que mastiga um pouco menos, tem gente que engole o pão de vez, mas, no entanto, o que a Bíblia está falando a respeito do tempo, de você respeitar o tempo do seu irmão e ele também respeitar o teu tempo. Isso é comunhão. Não tem coisa mais extraordinária de nós estarmos juntos. Jesus não fez uma ceia separadamente, somente com 2 discípulos, depois fez com mais 2, não. Ele reuniu os 12 discípulos. Claro que naquele momento ele tirou Judas, né? E deixou apenas os 11 que tinham fidelidade e comunhão com ele. A segunda mensagem da ceia é a mensagem da autoavaliação. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não existe apenas a comunhão, mas a ceia provoca no cristão a olhar a graça de Deus, a olhar a graça do Senhor Jesus Cristo, ele percebe que precisa se autoavaliar para poder sentar de maneira limpa e pura na mesa do Senhor Jesus. Aí cabe uma observação importante. Tem muitos cristãos que, ao fazer a autoavaliação, né, acabam se afastando da ceia, quando, na verdade, a autoavaliação não é para você se afastar, mas para você reconhecer suas falhas, reconhecer seus erros e procurar consertá-los. Desta forma, você deverá sentar à mesa da Santa Ceia. A terceira mensagem que eu quero passar para vocês sobre a Santa Ceia é a mensagem da condenação. Ou seja, a Bíblia fala que temos que estar dignos para sentar à mesa. Essa mensagem, ela meio que complementa a autoavaliação, porque muitas pessoas fazem a autoavaliação, mas não são criteriosas, passam por cima dos pecados, não os confessam, e aí faz de conta que não está acontecendo nada com eles. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 27, portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice, de maneira indigna, será culpado do corpo
e do sangue do Senhor. Veja bem o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 27, pessoas indignas, pessoas que não estão preparadas adequadamente para sentar à mesa do Senhor. Talvez você esteja na igreja, talvez você participe do coro da igreja, você participe do diaconato da igreja, dos trabalhos evangelísticos da igreja, mas você precisa estar digno espiritualmente, com os pedidos de perdão pelos seus pecados devidamente colocados diante do Senhor, para que você esteja digno para sentar à mesa. Além de comunhão, além da autoavaliação, além da condenação, a mensagem da ceia também nos mostra a graça também na anunciação. Ou seja, além de nós estarmos em comunhão com o corpo, avaliando a nossa vida, tirando tudo aquilo que é indigno, também estamos anunciando, nos preparando para a volta. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Além de nós mostrarmos, através da ceia, né, a morte do Senhor Jesus, também mostramos o retorno dele. E não só o retorno, mas o fato dele estar vivo. Porque ninguém pode retornar se não está vivo, se não tem vida. A Bíblia diz que nós vamos estar preparados, nos preparando até que ele venha. E colocando a ceia como um memorial para nos lembrar disso, de que ele vem, que ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Amém, queridos? A quinta mensagem é a memorização. É a mensagem da memorização. Quando olho para a ceia é o memorial para decorar, para guardar, para ficar lá na sua mente, na sua alma. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Jesus não quer ser esquecido. E através da ceia, ele mostra a você, através do sangue, que você tem que relembrar sempre. Você tem que trazer sempre à memória o que ele fez na cruz. Você tem que estar sempre anunciando a volta dele, está vendo se está digno, fazendo uma autoavaliação, está em comunhão com o corpo, e você precisa memorizar, porque temos uma mente bastante esquecida, das quais muitas vezes nós esquecemos de coisas simples e triviais, mas também esquecemos de coisas importantes. E Jesus não quer que você esqueça do propósito de você estar ceando e o propósito de você estar participando da ceia. A sexta mensagem fala da gratidão. Devemos estar sempre gratos pela graça. Em nome desta graça, sermos gratos a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 24, diz lá: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele repete aí, mais uma vez, a questão da memória, mas por que, pastor, ele repete a memória juntamente com a gratidão? Porque nós temos uma dificuldade de lembrarmos, além de memorizarmos de coisas importantes, também temos uma dificuldade de lembrarmos de sermos gratos. Não só gratos a Deus, mas gratos a todos aqueles que têm cooperado e nos ajudado em nossa vida, em nosso ministério, em nossa família. A Bíblia diz que Deus se agrada de um coração grato, de um coração agradecido. E, por fim, a sétima mensagem desta ceia é a doutrinação. É a mensagem que nos alerta que devemos continuar aprendendo sempre. O evangelho, ele não estanca por aqui, ele tem sempre algo novo para nos revelar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, em noite que foi traído, tomou o pão. Mas o que Paulo diz é interessante, ele diz assim: eu estou ensinando a vocês o que eu aprendi com Cristo. E é muito isso que nós temos que aprender, temos que colocar em prática tudo que estamos aprendendo como doutrina, não só através dos homens e mulheres de Deus, mas principalmente porque eles copiam a Cristo e nos ensinam. Guarde isso no seu coração. As 7 mensagens da ceia é a comunhão, a autoavaliação, a condenação, a anunciação, a memorização, a gratidão e a doutrinação. Tudo isso para que você não se esqueça nunca de que foi pela graça que nós fomos salvos. Foi pela graça
pelo que a graça nos revelou para a tua vida e para a tua família. Que Deus te abençoe, que Deus faça você prosperar e crescer espiritualmente. Um grande abraço do Bispo Alex, em nome do Senhor Jesus.